Dia 13/8. Oi, gente, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de Matemática 2. Mas antes de darmos início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais como caderno, lápis, caneta e principalmente o seu livro, o seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula. Hoje nós iremos falar sobre as transformações de medidas de volume, dando continuidade ao que a gente vem estudando. Inicialmente, vamos falar sobre as tabelinhas, sobre as unidades de volume. A gente pode encontrar o volume relacionado ao litro e aos seus múltiplos e submúltiplos, e também podemos encontrar em relação ao metro cúbico e seus múltiplos e submúltiplos. Vamos primeiro dar uma olhada aqui nas unidades do litro. Nós podemos encontrar o volume em quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Tudo isso são as unidades de volume. Se eu quiser transformar, se eu fizer as transformações da esquerda para a direita, eu vou multiplicando por 10. Mas se eu fizer da direita para a esquerda, eu vou dividindo por 10. Então, se eu transformar da esquerda para a direita, a vírgula vai andar para a direita. Mas se eu fizer da direita para a esquerda, a vírgula vai voltar casas para a esquerda. E as medidas de volume é o do metro cúbico e seus múltiplos e submúltiplos. Nós temos o quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e o milímetro cúbico. Da esquerda para a direita, eu vou multiplicar por 1000. E já da direita para a esquerda, eu vou dividir por 1000. Relembrando isso e também relembrando a relação entre medidas de volume, que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro e 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Tudo isso nós precisamos relembrar, nós precisamos saber para resolver as questões que serão apresentadas hoje. O primeiro exercício. De acordo com a Organização das Nações Unidas, cada pessoa necessita de 3,3 metros cúbicos de água por mês. Segundo esta recomendação, qual deveria ser o gasto diário de uma pessoa em litros de água? Vamos lá observar como a gente resolve essa questão. O primeiro passo é anotar os dados que a questão nos forneceu, para a gente poder se guiar. A questão falou para a gente que uma pessoa em um mês gasta, deixa eu ajeitar aqui só esse acento, gasta 3,3 metros cúbicos de água. E a questão quer saber quanto uma pessoa gasta em um dia em litros. Então, a questão falou pra gente que uma pessoa em um mês gasta 3,3 metros cúbicos e a questão quer saber quanto uma pessoa gasta em um dia em litros. O primeiro passo, o nosso segundo passo, na verdade, é transformar 3,3 metros cúbicos em litros, já que a questão quer que a gente trabalhe com os litros. Para isso, a gente precisa lembrar do seguinte, que 1 metro cúbico é a mesma coisa, é igual que 1000 litros. Vou fazer uma regra de 3. Se 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, 3,3 metros cúbicos é igual a X, um valor que eu não sei. Vou fazer multiplicação cruzada. 1 vezes X, X. 3,3 vezes 1000. Agora eu vou lembrar do seguinte, posso até fazer no cantinho para quem ainda tem dúvida. 3,3 vezes 1000. Se é vezes 1000, a vírgula vai andar para a direita, porque o 1000 é um derivado de 10. Tem quantos zeros? 1, 2, 3. Então, a vírgula vai andar 3 casas para a direita. Eu tenho 3,3, vai andar 3 casas para a direita. Vai pular o 3,
pular outro número e pular outro número, vírgula, zero. Que eu agora vou colocar zero nos espaços vazios. Então, 3,3 vezes 1.000 é a mesma coisa que 3.300 litros. Então, nosso X é 3.300 litros. O que é que significa isso? Isso está dizendo que em um mês, uma pessoa gasta 3.300 litros. Um mês é a mesma coisa que 30 dias. Então, vamos observar o seguinte. Em 30 dias, que é um mês, uma pessoa gasta 3.300 litros. E então, em um dia, essa pessoa gasta quanto? X, eu não sei quanto é. Vou fazer multiplicação cruzada. X vezes 30, 30x. 1 vezes 3.300, 3.300. O 30 está multiplicando, então ele vai passar dividindo. Então, o x é igual a 3.300 dividido por 30. Então, o nosso x vai ser igual a 110 litros. Então, uma pessoa em um dia gasta 110 litros. Essa é a resposta da nossa questão. Agora vamos lá dar continuidade. A segunda questão: quantos centímetros cúbicos existem em 10 litros? Vamos lá utilizar as relações que nós já sabemos. Eu quero saber quantos centímetros cúbicos tem em 10 litros. Quantos centímetros cúbicos eu vou ter em 10 litros? Eu preciso lembrar do seguinte. Eu preciso lembrar que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então eu preciso relacionar com ml. Então eu vou lembrar de outra relação. Eu sei, vamos escrever aqui a nossa tabelinha. Quilolitro. Nós temos essa tabelinha. Nós temos aqui o ml e nós temos aqui o litro. Eu vou transformar 10 litros para ml para me poder igualar os centímetros cúbicos. Quantos ml tem em 10 litros? Eu posso fazer a transformação do seguinte jeito. De litro para ml. 1, 2, 3 casas para a direita. Então, eu tenho 10 e vou andar 3 casas para a direita. A vírgula vai andar 3 casas para a direita. O 10, vamos fazer aqui no cantinho. O 10 é a mesma coisa que 10,0. Vai andar 3 casas para a direita. 1, 2, 3. Então, fica 10.000 ml. Então, 10 litros é a mesma coisa que 10.000 ml. Eu posso fazer a transformação desse jeito, mas eu também posso fazer a transformação desse jeito. Eu sei que 1 litro é igual a 1.000 ml. Posso fazer a transformação utilizando as tabelas ou fazer a transformação utilizando regra de 3. Eu preciso saber que 1 litro é igual a 1.000 ml. Então, 10 litros é igual a x. 1 vezes x, x. 10 vezes 1.000, 10.000 ml. Eu posso fazer a transformação utilizando a tabela ou eu posso fazer a transformação utilizando uma regra de 3. Mas para fazer a regra de 3, eu preciso saber que 1 litro tem 1.000 ml. E para me fazer a da tabela, eu preciso saber a tabela decorada. Agora que eu sei quantos ml tem 1 litro, eu vou descobrir quantos centímetros cúbicos tem. Eu sei que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Se eu tenho 10.000 ml, eu tenho quantos centímetros cúbicos? 10.000 centímetros cúbicos. Então, o que eu fiz? Eu tinha 10 litros.
E eu lembrei que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, eu não posso trabalhar com litros, eu preciso trabalhar com ml para me poder igualar o centímetro cúbico. Fiz a transformação. Transformei 10 litros em ml. E eu vi que 10 litros é a mesma coisa que 10.000 ml. E eu sei que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, 10.000 ml é igual a 10.000 centímetros cúbicos. Agora vamos dar continuidade. Próxima questão. Uma garrafa contém 500 ml de suco. Juntando esse suco com 1,5 litros de água, obtivemos 10 copos de refresco. Quantos ml de refresco contém cada copo? Vamos lá resolver essa questão. O primeiro passo é anotar os dados que a questão nos forneceu. A questão nos forneceu que tinha 500 ml mais 1,5 litro, mais 1,5 litros, e depois esse volume aqui, que é o volume total, 500 ml mais 1,5 litros, foi dividido em 10 copos. Então, o volume total foi dividido em 10 copos. E aí, o volume total dividido por 10 é o volume de um copo. Vamos lá observar novamente os dados. A questão nos disse que tinha 500 ml, que foi somado, foi adicionado mais 1,5 litros. Isso é o volume total de refresco que eu tenho. E depois esse volume total de refresco foi colocado em 10 copos. Então, eu peguei o meu volume total e dividi por 10. Dividi em 10 copos. O volume total dividido por 10 é o volume de um copo, certo? Agora, vamos observar o seguinte. A questão quer o quantos ml tem em cada copo. Quantos ml tem em cada copo. Então, se quer em ml, nós precisamos trabalhar com ml. Só que nós temos 1,5 litros. Eu não posso somar 1,5 litros mais 500 ml. Eu só posso somar se eu tiver unidades iguais. Se tudo tiver em ml ou se tudo tiver em litros. Como a questão que a resposta é em ml, vamos deixar tudo em ml. Vamos transformar 1,5 litros em ml. Eu posso transformar de duas formas diferentes. Utilizando a tabela. Utilizando a tabela, onde eu tenho 1,5 litros para ml. Vai ter que andar 1, 2, 3 casas para a direita. Eu tenho 1,5, vai andar 3 casas para a direita. 1, 2, 3. Fica 1.500 ml. 1,5 litros é igual a 1.500 ml. Ou eu posso transformar de outro jeito. Eu posso lembrar que 1 litro é igual a 1.000 ml. Então, 1,5 litros é igual a x. 1 vezes x, x. 1,5 vezes 1.000, 1.500 ml. Posso fazer a transformação desses dois modos diferentes. Agora que eu já deixei tudo em ml, vou descobrir o volume total. Eu sei que o volume total é 500 ml mais 1,5 litros. Então, o volume total é 500 ml mais 1.500 ml. 500 mais 1.500, 2.000. Então, o volume total é igual a 2.000 ml. Agora, vamos descobrir o volume de um copo. Eu sei que o volume de um copo vai ser 2.000 dividido por 10. 2.000 dividido por 10
200 ml. Então, o volume de um copo é igual a 200 ml. Então, a resposta é o item C. 200 ml é o volume de um copo. A nossa próxima atividade: um objeto no formato de paralelepípedo reto-retângulo possui 20 centímetros de comprimento, 15 centímetros de largura e 10 centímetros de altura. Qual o seu volume em litros? Vamos lá observar. Vamos aqui só observar novamente Vamos aqui observar os números das unidades, os números das medidas do nosso paralelepípedo. Tem 20 centímetros de comprimento, 15 centímetros de largura e 10 centímetros de altura. Agora vamos lá observar a resolução da questão. O primeiro passo é eu descobrir o volume desse paralelepípedo. O volume é a multiplicação dos comprimentos que existem lá. Então, o volume vai ser igual a 20 centímetros vezes 15 centímetros vezes 10 centímetros. Então, o volume vai ser igual a 3.000 centímetros cúbicos. Só que a questão quer em litros. Então, eu vou precisar lembrar de uma coisa, que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, 3.000 centímetros cúbicos é igual a 3.000 ml. Então, eu tenho 3.000 ml. Agora, eu preciso transformar. Vou precisar transformar para litros. Eu sei que 1 litro é igual a 1.000 ml. Então, 3.000 ml é igual a X. 1 vezes 3.000, 3.000, X vezes 1.000. 1.000x, 1 vezes 3.000, 3.000. O 1.000 está multiplicando, passa dividindo. Então, X é 3.000 dividido por 1.000. Então, nosso X é 3 litros. Então, o volume desse paralelepípedo é 3 litros. Gente, essa daqui é a atividade de casa no caderno para vocês, certo? Lá na agenda digital tem escrito para vocês que a atividade de casa hoje é uma atividade no caderno. E aqui está a questão, vocês vão copiar essa questão no caderno e vão resolvê-la, certo? Aqui é a questão: uma empresa com carros-pipa de 8.000 litros de capacidade foi chamada para encher um reservatório subterrâneo de água de um edifício. Esse reservatório, com forma de bloco retangular, tem dimensões de 3 metros, 5 metros e 1 metro. Para a realização dessa tarefa, podemos concluir que façam a questão, observem os itens e digam qual o item correto. E assim nós concluímos a nossa aula de hoje, certo? Qualquer dúvida vocês podem estar me procurando. E para rever as nossas aulas é só vocês acessarem o site da escola ou o canal da escola no YouTube para vocês assistirem as aulas quando e onde quiserem. Lembrando de baixarem o aplicativo da escola no Play Store para ter acesso às agendas digitais. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!